Testemunho que eu escutei lá no Rio de Janeiro, de um pastor que estava de joelho dobrado no altar, e ele orando a Deus, e o Senhor falou para ele: filho, depois chame a minha igreja à frente para receber oração, e ore com as mãos estendidas sobre o meu povo. E ele, no final do trabalho, do culto, ele falou: irmãos, quem precisa de oração, quem tem algum problema, vem à frente que Deus mandou orar. E a igreja toda veio à frente, porque todo mundo tem problema. E ele orou. Uma semana depois, veio minha irmã e falou: pastor, eu queria a oportunidade de contar a minha bênção. E contar a bênção, e contou a bênção. E uma irmãzinha lá no fundo da igreja começou a gritar, com a mão levantada para o alto. O pastor ficou de olho na irmã. Passou 2 semanas depois, um irmão e uma irmã vieram falar: pastor, eu quero contar minha bênção. O irmão contou primeiro, depois a irmã contou. E o pastor viu aquela irmãzinha lá no cantinho da igreja, gritando, saltando e falando. Glória a Deus, pulando. E o pastor olhando para aquela irmã e falou: irmãzinha, no final do culto quero falar com a irmã. No final do trabalho ela chegou perto do pastor. Falou: pai do Senhor, pastor. Ele falou: irmã, não recebeu sua bênção? Não. E por que a irmã estava gritando tanto e pulando, tanto jogando os braços para cima? Ela falou: pastor, a filha está andando e a próxima pode ser eu. Aleluia! Glória a Deus! Você pode celebrar com a vitória. Amém! Glória a Deus! A próxima é você. Oh, glória! A próxima pode ser você. A vitória é do cristão. Deus não deixa de abençoar ninguém. Deus, ele tem prazer em abençoar. É só ele ser o prior, a prioridade da tua vida. Agora eu gostaria, irmãos, porque a gente vem de viagem, está um pouco cansado também, como ele disse, estava nas compras hoje, né? Eu sou do Rio de Janeiro e eu tive uma promessa dentro do Rio de Janeiro, uma promessa grande da parte de Deus no Rio de Janeiro. E eu fui casada há 31 anos casada lá no Rio de Janeiro. Meu primeiro casamento foi com um cristão, mas passei ventos, provas, lutas, ventos contrários, mas nunca abandonei Jesus. Foi muito difícil. Meu falecido esposo desviou da igreja, entrou para a marca dos passarinheiros dentro do Rio de Janeiro, depois de ser um presbítero, pregava e cantava. E ele era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa complicada, mas eu nunca mandei ele embora. Se existe alguém aqui querendo mandar uma vida embora, manda não. Manda não. Aguenta que Jesus faz a obra do jeito dele. Não manda embora. Minha mãe não mandou meu pai embora. Ela aguentou e meu pai virou pastor. Amém. O meu eu aguentei, Jesus salvou, libertou e levou para o céu. Só que o meu esposo era uma pessoa muito difícil, muito agressiva. E era cristão quando eu casei com ele. E eu não pensava que eu ia passar 31 anos de dificuldade mesmo. Um homem que pregava amor, pregava perdão, mas não pedia perdão. Desviou da igreja, arrumou 3 amantes, e eu ali firme com Jesus. Sabendo do testemunho da minha mãe, aprendi a dobrar joelho em círculo de oração e continuei firme nas promessas. Meu falecido esposo, ele ia sair com a mulher, dormir com a mulher, com a amante. Ele não saía de casa porque ele falava que não tinha força, que ele precisava que eu mandasse ele embora, e eu não mandava ele embora. E teve um dia que ele descobriu que eu ia pregar sobre Ana, né, a passagem de Ana, Penina e Eucana, e o nome da amante era Ana. E ele, para me desestabilizar, ele saiu, se armou e ligou para casa e falou: eu vou dormir com a Ana. Eu falei: Jesus, me dá força. Sofra eu, mas a tua obra não. Fui e preguei. À noite que eu preguei 2 horas, foi um projeto de mulheres, 2 horas dando palestra para mulheres, falando sobre Ana. E naquele momento eu falava sobre Ana e a minha mente lembrava que ele estava na casa da Ana, da amante. Só que Deus faz coisas que ninguém imagina. Ele nunca foi embora de casa e ele falava: eu não consigo ir embora porque você não me manda. E eu falava: mas eu não vou te mandar.
você é o marido que Deus me deu. E foi assim. Em 2012, ele ficou desviado do Evangelho. De 2006 a 2010, Deus apertou ele no mundo e ele voltou para o Evangelho e pediu para voltar para o casamento, porque ele morava no quarto das crianças e eu morava no outro quarto. Mas lavava, passava, fazia pudim que ele gostava, fazia carne assada que ele gostava, nunca deixei de fazer, fazendo tudo que eu podia. Era o moreno que Deus tinha me dado. Mas um dia eu no círculo de oração, Deus fala, irmão. No círculo de oração, Deus falou: eu irei preparar e irei levar, para não perder para dessas trevas. Ele voltou para Jesus, aí teve um problema no coração. Nosso corpo tem 7 safenas e as 6 safenas entupiram, a 7ª já estava entupindo. E o médico falou só tinha uma semana de vida e os médicos não entendiam lá em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. E o médico abriu o peito dele para operar o coração. O coração dele estava igual uma beterraba murcha, tipo aquelas beterraba murcha que fica na gaveta da geladeira, e tiveram que inflar com sangue. E inflaram, tiraram do corpo e partiram em 3 pedaços o coração dele. E ele ficou no coração artificial. Depois os médicos tiraram uma veia safena imensa da virilha, panturrilha, da perna esquerda dele para montar o coração, porque as veias estavam tudo entupidas. Não deu, arrancaram uma veia do braço dele para montaram o coração. Quando costuraram o coração, reformaram uma válvula do ventrículo esquerdo dentro do coração e botaram o coração dele no lugar. O coração não batia. E o médico falou: perdemos o Denilson. Depois que o médico decretou tudo isso, aí o médico ainda falou: perdemos ele em centro cirúrgico, o coração volta a bater. Quando o coração volta a bater, fecha o homem. 8 grampos ele ficou grampeado daqui até o início das costelas aqui, fecharam o homem. O médico foi, botou todos os aparelhos ligados, nele já estavam, né? Aumentou a intensidade para ajudar o coração, deu morte cerebral. Aí da morte cerebral, Deus bradou comigo e falou: ó, eu só estou tratando agora. E quando o médico me chamou e falou: ele teve morte cerebral, Sandra, pode ir para casa e converse com os seus filhos. Eu falei: não, doutor, eu vou ficar aqui. Fiquei até uma certa hora no hospital e o médico falando que ele tinha morrido cerebralmente. Mas Deus só faz a coisa na hora certa. Não é no nosso relógio. O nosso relógio ali é um, mas o relógio no céu é outro. E ele tem a hora marcada para chamar, para dizer, para falar, para fazer, para libertar. Ele tem a hora certa para tudo. E aquele dia eu fui para casa, quando deu 11h10 da noite, o hospital me ligou e falou: ele abriu o olho. No outro dia eu parti para o hospital de novo, ele estava vivo. Viveu mais 5 anos. Meu Deus. Se reconciliou com a igreja. Botou propósito no coração: eu vou pregar, vou contar meu testemunho, porque teve de tudo. Dentro do hospital, quando ele operou o coração, uma das amantes foi visitar ele, eu servi guaraná para ela. Uma Sandra, sabe aquela Sandra que foi sepultada no dia do batismo? Quis ressuscitar, mas eu disse para mim mesmo: você tem que ser diferente. Aleluia, mulher, glória a Deus. Eu tenho que ser diferente. Amém. E fazer uma diferença nesse mundo que é só figurinha repetida. Eu diante da amante ali, servi guaraná para a amante, e a amante chorando, dizendo que era uma pessoa que passou pela vida dele. Ele já tinha se reconciliado comigo, se reconciliado com a igreja quando ele fez essa operação. Mas a amante foi lá, porque o diabo ele tenta desestabilizar a gente. Mas mulheres de Deus, quem te estabiliza é o Espírito Santo. Amém. De Deus. Fala sempre: Espírito Santo, me abraça, me ajuda, me fortalece. E ele te abraça, ele te ajuda e ele te fortalece. Ele ficou ali de alta do hospital, eu levei ele para casa. Não sabia falar, não sabia andar, não sabia pegar as coisas. Ele teve a reabilitação, voltou a falar e falou: vou contar meu testemunho em todas as igrejas, vou voltar a tocar, vou voltar a pregar. Voltou a andar, reabilitação. Aí, em 2016, Deus bradou e falou: filha, agora irei preparar e vou levar, porque não perderei para densas trevas. Deus conhecia Coração. porque Deus conhece o que a gente não conhece. Ninguém conhece o coração um do outro, mas Jesus.
Ué. E quando Jesus falou isso, 2 meses depois, e o coração dele já começou a ter problema, o médico falou, ó, só um transplante. Porque o coração dele já era todo costurado, não adiantava reformar. Só um transplante. Ventrículo esquerdo estourou de novo e não funcionava, e veio caindo a força do coração, e o médico falou, ó, fila do X-REG para receber um coração, mas consegui vaga no Instituto do Coração. Começaram a procurar o coração para ele. E para achar o coração, é 4 horas para tirar de um corpo e colocar no outro. Então, só podia procurar no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e em São Paulo. Só nesses 4 estados que eram os mais próximos do Rio. E ele não podia receber o coração de um homem, que bate mais forte do que o de uma mulher. Tinha que ser um de uma mulher, com sangue O negativo, com todas as enzimas do corpo dele. E ele ainda tinha um agravante, ele era diabético. E tinha um triglicerídeos muito alto. Então o que aconteceu? Tinha todo um agravante. E Deus só falando, filha, sou eu. Sou eu que estou tratando, irei preparar e vou levar. E Deus começou a trabalhar. Ele já não estava querendo mais contar o testemunho dele, faltava igreja, e eu estou indo pregar. E às vezes eu ia pregar, falava, vamos lá comigo. Eu fui casada com ele 31 anos, ele nunca foi me assistir pregar. E ele falava, não, a pregadora que se convidar para você, vai você. E ele era um pregador também. E eu ia, voltava, ele, e aí, como é que foi? Aí eu falava com ele, foi uma bênção, mas ele estava totalmente se desviando, entre aspas, de novo. Aí Deus pegou ele de novo, levou em 2017 para um hospital. Não mais por causa do coração, o coração dele estava morrendo, mas uma bactéria que ele pegou no pé. E ele pegou aquela bactéria e ele foi até para amputar a perna, perder a perna. 10 centímetros acima do joelho seria onde seria cortada a perna dele. E eu quero dizer para os irmãos, cuidado com o que fala. Meu falecido esposo, ele uma vez ele disse para mim, uma operação de cesariana, ele falou assim, casei com uma mulher podre. Meu esposo, eu sarei da operação, mas meu esposo morreu com uma perna toda podre, deslanchando. Um dia eu estava me arrumando para entregar e ele estava assistindo televisão, ele gostava muito de novela, e ele assistindo televisão e eu cheguei perto dele e falei, essa roupa ficou boa para mim hoje? Que era uma outra roupa, e ele falou assim, para quem é, tá bom. Aí eu fiquei triste assim, eu fui saindo, ele falou, Sandra, se você esperar um elogio meu, você vai morrer seca. E ele era cristão. Você vai morrer seca. E depois eu terminei de me arrumar e daqui a pouco ele me chamou. Aí ele falou, Sandra, eu ainda não tinha saído, estava no quarto. Ele falou, Sandra, chega aqui. E eu cheguei perto dele e ele falou, olha, o dia que você perdeu o cabelo da cabeça, os dentes da frente e ficar barrigudo, eu te lavo. Meu esposo morreu careca, sem 6 dentes na frente e com a barriga enorme porque o rim esfarrou. Meu Deus. Palavras. Nunca fale palavras de qualquer maneira, porque o céu ouve. E tem coisas que Deus viu, ouviu, não gostou e se levanta para defender. Ele veio em 2017, a ter esse problema e os médicos queriam amputar a perna dele. Ele internou dia 28 de agosto de 2017 e quando foi no dia 4 de outubro de 2017, ele estava muito mal no hospital, muita falta de ar, que é o problema do coração agravou, a perna apodrecendo, a infecção virando generalizada. E ele falou, Sandra, eu quero falar algo contigo. E eu já estava dormindo no hospital e ele falou, olha, eu quero te pedir perdão por tudo. E ele era um homem que falava para mim em casa assim, eu não peço perdão, quem perdoa é Deus. E ele me pediu perdão por tudo. E eu falava, mas eu já te dei o perdão, eu já te perdoei. Ele falava, não, eu quero te pedir perdão, eu preciso. Eu quero te pedir perdão porque eu te traí, porque eu te batia, porque eu deixava você passar necessidade. Ele era um gerente de loja. Em 2006, 2010, ele ganhava 7, 8 mil reais. E eu dividia um ovo para 3 filhos. Que na época eu tinha 3 filhos, né?
e biológico, e tinha 2 de criação. E eu olhava assim para ele e eu falava, mas eu já te perdoei. Ele falou, mas eu preciso te pedir perdão. Ele sabia que Jesus ia recolher ele. E quando foi em dia 13 de outubro de 2017, a coisa piorou para ele. Ele já estava numa enfermaria aguardando a operação da amputação da perna, que seria no dia 15 de outubro. E eu estava do lado dele, mas um senhorzinho me chamou para me dar um café para ele, que a filha dele ainda não tinha chegado, e ele podia se levantar, que ele tinha amputado o pé. E ali eu fui dar um canudinho, o leite ao aquele senhorzinho com café, e eu coloquei para o senhorzinho, ele fez assim, ele estava com a máscara de oxigênio, porque ele estava com muita falta de ar. E ele falou, Sandra, tira a máscara, eu preciso te contar um segredo, pai. É um segredo de Estado. Eu falei, mas você não pode ficar sem máscara. Ele falou, mas eu preciso. Na cabeça de mulher que tinha tido um homem que tinha desviado 4 anos, 6 anos desviado, 4 anos com mulher na rua, eu pensei na minha cabeça de mulher. É filho, vai me contar que teve um filho no mundo e que ele está se vendo ruim e agora ele quer contar para mim. Eu pensei isso. Depois pensei, não, deve ser a senha do cartão, porque ele não dava senha de cartão de jeito nenhum. Irmãos, e aí, tem senha de cartão, dá para mulher, tá? Porque Jesus gosta desse negócio. Mas não é para gastar tudo não, tá, irmão? Não pode ficar pobre. Mas ele não me dava senha de cartão para nada, nem para receber o dinheiro dele enquanto ele estava no hospital. E ali, quando eu tirei a máscara, aí ele simplesmente falou para mim assim, eu te amo. 31 anos casado, ele nunca falou eu te amo para mim. Meu Deus. E aí eu falava assim, fala que me ama. Porque toda mulher gosta de uma palavra carinhosa. Toda mulher gosta de um mimo desse. Os homens de plantão, fala que ama, por favor, tá? Não faz igual meu ex-marido de deixar para a última hora, não. Naquele momento, irmão, ele fez uma declaração de amor linda para mim. Eu chorei. E ele falava com muita falta de ar, eu te amo. Meu amor é bem primitivo, mas eu te amo. E ele fez uma declaração de amor linda, 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 linda. Daqui a pouco ele falou assim para mim, me dá. E eu botei a máscara de oxigênio, abri o oxigênio, fiquei de mão dada com ele. 3 horas depois ele estava entubado. 2 dias depois ele foi morar na Glória. Aleluia. Ele precisava desse conserto. Glória a Deus. Chorei um ano, de 2017, do dia 15 de outubro de 2017 até novembro de 2018, um ano e alguns dias, eu chorava a morte dele, chorava. Mas saudade, eu amava ele. Aí eu falava, Jesus, eu não quero casar mais, eu não quero. A gente fala que não quer as coisas assim, né? Eu não quero voltar, eu não quero casar, eu não quero mudar, eu não quero viajar, eu não quero pregar, eu não quero sentar aqui, eu não quero ter compromisso, eu não quero fazer visita, eu não quero reger conjunto, eu não quero, mas se Jesus fala, eu quero, pode aceitar que tem garantia do Senhor.